Obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez reunidos no Teu nome. Obrigado, Jesus, pelos Teus ensinamentos que nós estamos estudando agora. Obrigado ao nosso ajustador do pensamento, que não desiste de todos nós, de cada um de nós. Apesar de tudo que nós aprontamos, ele continua firme lá, não se desanima. Muito obrigado por estar conosco, noite e dia, dia e noite, todos os dias das nossas vidas. Obrigado por sua paciência, amor e carinho. Nós pedimos que você hoje amplie a nossa capacidade de percepção para que nós possamos perceber os ensinamentos que vamos estudar hoje e que eles sirvam para que nós os coloquemos em prática no nosso dia a dia. Muito bem, pessoal. Muito obrigado a todos por mais essa noite de estudo. Então, nós vamos continuar estudando o documento 142. Isso, item 4. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos precisar de ajuda de um voluntário para nos colocar aqui, nos ajudar com a leitura. Vamos lá, quem se anima? Eu me animo. Muito bem, Lília, muito obrigado. Em Irom, o Evangelho em Irom. Em Irom, como em muitas das aldeias menores da Galileia e da Judéia, havia uma sinagoga e durante os tempos iniciais das ministrações de Jesus, era costume que ele falasse nessas sinagogas, no dia de sábado. Algumas vezes ele falara no serviço da manhã e Pedro ou um dos outros apóstolos pregava na reunião da tarde. Jesus e os apóstolos frequentemente também ensinavam e pregavam em assembleias noturnas durante a semana na sinagoga. Embora os líderes religiosos de Jerusalém cada vez mais se opusessem a Jesus, eles não exerciam nenhum controle direto sobre as sinagogas de fora da cidade. Não foi senão mais tarde, durante a ministração pública de Jesus, que foram capazes de criar de um modo tão abrangente um tal sentimento contra ele, a ponto de provocar o fechamento quase universal das sinagogas aos seus ensinamentos. Nessa época, todas as sinagogas da Galileia e da Judéia ainda estavam abertas para ele. Irom era o local de muitas minas importantes para a época. E já que Jesus nunca havia participado da vida dos mineiros, ele passou a maior parte do seu tempo nas minas, durante sua permanência em Irom. Enquanto os apóstolos visitavam as casas e pregavam nas praças públicas, Jesus labutava nas minas com esses trabalhadores subterrâneos. A fama das curas de Jesus havia se espalhado até essa aldeia remota, e muitos doentes e aflitos buscaram ajuda pelas suas mãos. E vários deles foram grandemente beneficiados pela sua ministração de cura. Mas, em nenhum desses casos, o mestre efetuou um chamado milagre de cura, exceto no caso da lepra. Está fechado, Henrique. Obrigado, Lília. Obrigada. Vamos fazer uma pausa aqui para falar um pouquinho desse documento.
Alguém quer tecer algum comentário a respeito? Então, acho que Jesus incomodava muito os sacerdotes e que não queriam que ele falasse mais nos templos, né? Então, pouco a pouco, eles foram arranjando uma maneira de que os templos, as sinagogas, já não permitissem que Jesus ali pregasse. Isso me chamou a atenção também, que eles falaram aí que essa proibição foi para valer mesmo quando começou a vida pública de Jesus. Mas para mim aqui, não sei se foi um problema de escritura ou de entendimento, para mim aqui já tinha começado a vida pública de Jesus, né? Então, essa foi uma coisa que me chamou a atenção. Também, eles falam nesse segundo parágrafo aí, que a Lilian deu para a gente, que Iron era o local de muitas minas importantes para a época. Eu não sei se alguém de vocês, em algum momento, chegou a fazer uma lista das profissões e das coisas que Jesus fez enquanto esteve entre nós. Teve uma aula na escola Urântia que citou todas as profissões de Jesus. Então, a gente se lembra muito de Jesus como um construtor de barcos, como um carpinteiro, né? E pouco sabe, às vezes, sobre outras coisas da vida de Jesus. E aqui, por exemplo, tem uma das profissões que ele aprendeu. Ele foi trabalhar nas minas, aprender a ser mineiro e conviver com o povo ali das minas, né? Mas tem uma lista de muitas atividades. Ele comerciava leite, tecia fios, né, para fazer o tear lá. Trabalhou muito fazendo machetaria, acho que é o nome, que é um trabalho de madeira em que você faz desenhos na madeira, colando uma madeira na outra. Esse aqui, por exemplo, é um trabalho de machetaria. Então, Jesus era muito habilidoso com isso. E ele desenvolveu na sua vida uma série de atividades. Ele foi condutor de caravanas, né? Então, vinha uma caravana lá, não sei de onde, com um monte de carroças, animais tracionando essas carroças, um monte de gente. E Jesus fazia o papel lá do condutor da caravana, muitas vezes levando essas caravanas de um lado para o outro. Às vezes a gente não presta atenção nas coisas que Jesus fez enquanto esteve entre nós. Eu confesso que, de memória, não me lembro de todas elas, apesar de eu ter feito um trabalho sobre isso. Acho que foi num encontro que nós fizemos em Guararema, em 2017, se não me falha a memória. Mas a minha memória já não... Mas, então tinha, eu me lembro, tinha uma lista grande de profissões que Jesus exerceu enquanto esteve entre nós, né? E eu achei interessante porque a gente, nessa leitura aqui, aprendendo que ele, então, foi dedicar um tempo trabalhando nas minas e aprendendo a ser mineiro. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário a respeito disso, ou de outro tema qualquer aí da... Ok. Sim, Eu entendi que nessa época também, que Jesus, ele já estava em missão, mas que foi mais para frente
Acho que depois, no final do 3º ano lá, ele Boa noite. que não foi mais permitido, né? Que Ah, ele e os apóstolos entrassem no templo. é. Sim, Egli. Não, apenas enfatizar aquilo que você também observou, né? Que enquanto os apóstolos visitavam as casas e pregavam nas praças públicas, Jesus labutava nas minas com os trabalhadores subterrâneos, né? Isso daí também me chamou a atenção e até grifei, porque realmente ele era muito atento às atividades do mundo e se envolvia e trabalhava. Isso é admirável nele. Ele não ficava só nessa parte de evangelização e de pregar nas praças públicas, né? Então, isso só apenas complementar. É Isso que você verdade, falou, Egli. me chamou a atenção. Essas coisas mais complicadas, acho que ele fazia para ver o grau de dificuldade de sobrevivência do homem, né? O trabalho de um mineiro, o trabalho em Minas, sempre foi um trabalho muito sacrificado, muito difícil, né? A gente fica trabalhando debaixo da terra em condições desumanas, na verdade, é bem complicado. E ele foi lá conhecer como é que era esse trabalho. Acho que nós não passamos ainda, mas a gente vai passar por um texto, se não me falha a memória, que fala de um lugar também onde Jesus foi ser meio que um faxineiro, e ele limpava privadas, limpava banheiros. Então foi uma experiência mesmo assim. Jesus viveu intensamente a sua experiência de homem aqui entre nós, submetendo-se a diversas situações que muitas vezes as pessoas entram nesse tipo de trabalho porque não tem alternativa, é o que tem, né? Mas não era o caso de Jesus aí em algumas dessas profissões onde ele se aventurou. Ele não tinha necessidade nenhuma de ser mineiro, zero necessidade. O que ele foi fazer lá, né? Foi conhecer os homens, ver a dificuldade com que os homens tinham que lutar para sobreviver, assim como outras atividades desenvoltas por Jesus, que realmente eram mais uma, uma vontade dele de sentir de perto a vivência da experiência humana, assim como nós a vivíamos aqui na Terra, né? Então, não que todos os outros trabalhos, todas as outras atividades que Jesus fez, não tivessem sido importantes, sempre foram, todas elas, mas mostra também que Jesus, sim, queria ser mesmo um homem entre os homens do reino e queria conhecer a nossa condição de vida. Então, é muito interessante essa experiência que Jesus viveu entre nós. Oi, Lúcia. Boa noite a todos, boa noite. Boa Boa noite, noite. bem-vinda. Fica bem assim também, claro que essa experiência diversificada de Jesus nos ambientes, para mim, fica claro, para mim, que ele foi tentar perceber a essência que precisava realmente, o homem, vamos dizer assim, perceber a essência do homem nos vários ambientes e contextos de vidas e adversidades, foi sentir, né? Por isso, então, a gente está falando de se submeter para conhecer a essência do ser humano, aquilo que tinha de essencial para, não vou dizer que ele não soubesse, para a ascensão, né? E, assim, todos os contextos de vida, os mais adversos. E o que é importante, né? Ver disso tudo, porque ele não precisava, né? Mas É lá verdade. esteve.
Muito bom. É isso mesmo. Então, eu acho que um aspecto interessante não está escrito aí na revelação, Uhum. mas eu acho que para a gente entender, compreender os nossos semelhantes, ter uma ideia do grau de dificuldade da vida deles, é importante conhecer de perto, né? E quando a gente tem essa oportunidade de conhecer de perto, acho que isso faz com que a gente desenvolva um respeito maior pelas pessoas, um carinho maior, e a gente perceba que a nossa vida muitas vezes é muito fácil comparada com a de muita gente. E a gente que tem, às vezes, tanta dificuldade de aceitar o outro, eu acho que essa experiência de Jesus mostra a humanidade dele, como ele queria conhecer os homens. Nós não temos, evidentemente, que fazer isso, mas eu acho que é importante a gente conhecer o sofrimento, as dificuldades que as pessoas têm ao passarem por esta vida, que muitas vezes é muito mais difícil que aquela que a gente carrega. Muito bem. Se ninguém mais quiser falar, nós vamos continuar aqui na leitura do texto. E eu vou convidar alguém aqui para ler para nós. Pode ser a Egli. Egli, você pode ler para nós aqui? Agora eu vou intimar aqui, porque... É o 146:4-3. No final da tarde do terceiro dia de em Irom, quando Jesus retornava das minas e dirigia-se ao seu alojamento, por acaso passou por uma estreita rua lateral. Ao aproximar-se da cabana esquálida de um certo leproso, o homem afligido, tendo ouvido sobre a fama das suas curas, teve a coragem de abordá-lo. Quando ele passou pela sua porta, ajoelhado diante dele, foi dizendo: Senhor, se apenas quisesses, tu poderias limpar-me. Ouvi a mensagem dos teus instrutores e gostaria de entrar no reino, se eu pudesse ser purificado. E o leproso falou desse modo porque, entre os judeus, os leprosos haviam sido proibidos até mesmo de frequentar a sinagoga ou aderir à adoração pública. Esse homem realmente acreditava que não poderia ser recebido no reino vindouro, a menos que pudesse encontrar a cura para a sua lepra. E Jesus viu a aflição dele, ouviu aquelas palavras de fé aferrada, e o seu coração humano foi tocado e a mente divina foi movida pela compaixão. E, quando Jesus pousou os seus olhos sobre ele, o homem caiu com o rosto no chão em adoração. Então, o mestre estendeu a sua mão e, tocando-o, disse: Sim, eu quero, sejas purificado. E, imediatamente, ele foi curado. A lepra não mais o afligia. Colocando o homem de pé, Jesus ordenou-lhe: Toma cuidado para não dizer a nenhum homem sobre a tua cura. Vai cuidar em silêncio das tuas coisas, mostra-te ao sacerdote e oferece os sacrifícios como mandados por Moisés, como testemunho da tua purificação. Mas esse homem não fez como Jesus havia instruído que fizesse. Em vez disso,
começou a tornar público para todos na cidade que Jesus tinha curado a sua lepra e, como ele era conhecido de todos da aldeia, o povo podia ver claramente que ele havia sido curado da sua doença. E ele não foi aos sacerdotes como Jesus havia aconselhado que fizesse. A consequência de ter tornado pública a nova de que Jesus o havia curado foi o mestre ser tão atropelado pelos doentes que se viu forçado a levantar-se cedo no dia seguinte e deixar a aldeia. Embora Jesus não haja entrado de novo na aldeia, permaneceu 2 dias nos seus arredores, perto das minas, continuando a instruir os mineiros crentes a respeito do evangelho do rei. Essa cura do leproso foi o primeiro assim chamado milagre feito de modo intencional e deliberado por Jesus até esse momento. E era esse um caso verdadeiro de lepra. Muito obrigado, Ecli. Muito bom. Vamos lá, pessoal, tem bastante coisa para falar nisso daqui. Então, eu queria falar, eles falam, esse foi o primeiro milagre intencional de Jesus. Mas a cura ao entardecer, que antecedeu isso, já foi um milagre, uma intenção de Jesus. Não foi intencional. Ele entregou na mão do pai dele, dizendo que se eu fosse da vontade do pai, ele queria que todos se curassem. Uhum, tá. Nesse caso aqui... Ele decidiu. Exatamente, está escrito lá. Ele mesmo falou. Sim, quer ver? Mais para cima. Sim, eu quero. Sim, eu quero que sejas purificado. Uhum. Então, foi uma vontade dele. Veja que nesse texto aqui, ele não pediu a intercessão e a aprovação do pai dele. E, lógico, aqui, de certa forma, ele quebrou o compromisso dele mesmo de não realizar milagres para promover a sua figura junto aos homens. Aqui, na verdade, ele se compadeceu dessa pessoa, viu a fé que ela tinha, apesar de, depois de curada, a fé dela acabou, né? Não acontece com quase ninguém. E aí voltou, então... voltou não, e aí não cumpriu aquilo que Jesus havia pedido, né? Oi, Daniela. Eu gostei muito dessa parte que foi, apesar de saber, assim, tudo, mas foi uma novidade para mim, que ele falou assim, o coração humano de Jesus foi tocado. Então, essa parte, o Henrique comentou há pouco que Jesus meio que quebrou, tipo, uma promessa, não é bem promessa, é uma regra, né, que ele tinha feito de não fazer milagres ao público, mas eu vejo assim, que foi o leproso que quebrou. E o que Jesus fez, como ele foi tocado pelo próprio coração humano, na verdade, é uma coisa que nós humanos também temos a capacidade de fazer. E coração, para mim, eu não sei para vocês, mas eu associo muito a sentimento. Que o sentimento ele já é a síntese de um pensamento, que ele é tão carregado de sentimento que todos os seres recebem aquilo com sinceridade, realmente, quando se trata de cura. E aí parece uma coisa milagrosa. Eu também achei interessante a parte que fala que depois que ele realizou a cura, que isso foi a público, todo mundo foi atrás dele. Eu fiquei pensando assim, gente, isso é que é sinônimo de sucesso. Mesmo nos tempos atuais, se a gente for parar para pensar, poxa, quando você fica sabendo de alguém, nem que ele seja macumbeiro, que é com maior respeito, não tenho nenhuma coisa com religiões,
Mas, tipo assim, ó, realiza, ele fez cura, ele curou fulano. É fila de gente, a pessoa não tem nem agenda para receber, porque vem gente do mundo inteiro atrás da pessoa. E é o quê? É o próprio coração humano. São coisas que nós humanos, assim eu interpretei, também podemos realizar. Acho que foi isso que Jesus quis dizer, que as coisas que eu faço, todo mundo pode fazer. Essas coisas assim, foi me vindo assim, sabe? Durante esse capítulo, esse trecho. Legal, Daniela, muito obrigado. O Roberto tinha Essa Daniela, levantado... outra. Sim, a Daniela. Uhum. O Roberto tinha levantado a mão. Desistiu, Roberto? Eu queria fazer um comentário breve. Eu também fui tocado por essa parte. O coração humano cheio de compaixão. Eu fico imaginando a cena, que eu acho que ele não quebrou a intenção dele. A intenção dele era não se promover por curas. Mas ali ele deu uma instrução para o sujeito humano que ele curou de não divulgar aquilo. Então, eu acho muito bonito o coração humano de Jesus, cheio de compaixão, a mente divina dele trabalhando, o doente se ajoelhando e adorando ele, e ele sendo curado rapidamente. Imagina a cena. Eu também fiquei tocado com esse relato do nosso Senhor Jesus. Todos nós, Roberto, muito obrigado. Eu acho que é importante aqui, já que nós falamos do coração tocado de Jesus, a gente sempre lembrar que Jesus, não só como homem, mas também como Deus, sempre se compadeceu da miséria humana, da miséria dos mortais, da dificuldade dos mortais, dos problemas que todos os mortais enfrentam, das dificuldades pelas quais nós passamos. Então, Jesus sempre teve uma grande compaixão por todas as pessoas. Isso aconteceu quando houve a transformação da água em vinho nas bodas de Canaã, porque ele ficou compadecido da mãe dele, ficou tocado. Aconteceu na cura dos 600 e não sei quantos doentes, lá em Cafarnaum, quando ele ficou compadecido de ver toda aquela gente sofrendo. Mas a diferença é que, neste caso, ele assumiu deliberadamente o desejo de fazer o milagre. Foi a primeira vez, primeiro milagre de Jesus, que aconteceu por uma ação deliberada dele. Então, assim, ele sempre se compadecia, mas ele sempre buscava respeitar, primeiro que fosse seguido, fosse observado, sempre a vontade do Pai dele para que as coisas acontecessem. Então, ele evitava de fazer qualquer coisa onde não houvesse a manifestação do Pai dele para que aquilo acontecesse. De outro lado, no caso, por exemplo, das bodas de Canaã, ele se compadeceu da mãe dele, e, como a gente sabe, Jesus não controla o tempo. E naquele compadecimento ali da mãe dele, ele acelerou o processo de fabricação do vinho involuntariamente. Então, essa ação deliberada de Jesus, de certa forma, provoca, sim, a ideia de que ele não faria uso de milagres. Meio que contradiz essa ideia. Mas eu entendo que Jesus, ali, ao estar compadecido, essa é a minha impressão, e por ele estar sozinho com aquele homem, vendo aquele homem sofrendo,
e manifestando fé, ele se compadeceu e falou, bom, já que isso aqui não vai servir para me autopromover de nenhuma maneira, porque era isso que Jesus queria, não ser promovido pelos milagres, como ninguém estava vendo, ele falou, não, tudo bem, então abriu uma exceção ali por vontade própria, ele fez com que aquele homem fosse curado. Então, do meu ponto de vista, por isso a recomendação dele de que esse homem não contasse nada para ninguém. Ele não queria que as pessoas soubessem desse evento, né? Justamente para que ele não fosse promovido, não fosse idolatrado ou adorado pelas pessoas como um fazedor de milagre. Então, acho que esse evento, na verdade, não saiu na forma como Jesus gostaria que fosse. Que esse homem simplesmente se curasse e ninguém tomasse conhecimento disso daí, que era a vontade dele. Isso é o que ele queria que acontecesse. Então, mas tem um outro aspecto interessante, né, que reforça um dos objetivos do propósito de Deus enquanto entre nós, que era que nesta vida, durante sua vida terrena, fazer a vontade do seu Pai. Então, ele sempre se dedicou de corpo e alma para que tudo que fosse feito, tudo que participasse, onde ele participasse, tivesse sempre o respeito à vontade do seu Pai. Seja feita a tua vontade, não a minha. E isso, nesse texto aqui, nessa passagem, mostra o quanto ele respeitava esse desejo de revelar o Pai e de cumprir a vontade do Pai, porque está muito claro aqui nesse texto que ele poderia fazer todos os milagres que ele quisesse. Então, ele, se quisesse, não precisaria pedir autorização para o seu Pai. Então, houve poucos momentos na vida de Jesus onde ele não pediu previamente a aprovação do Pai dele. Esse foi um deles. Mas isso mostra para a gente que ele, de fato, era Deus, e ele poderia operar tantos milagres quanto quisesse, mas ele não o fazia por várias razões, mas uma delas justamente porque ele queria que houvesse sempre a manifestação da vontade do Pai dele. Então, acho que aqui eu cobri essa parte também. Sim, Franklin, por favor. Alô, posso falar? Claro. Sim, estamos aguardando Já é que estava ansiosamente. aqui desativado o som. Mas é o seguinte, assim pelo que eu entendo, os milagres realmente não existem, assim, para nossa percepção existem, mas na percepção já fora do nosso tempo, esses milagres acontecem de uma maneira que, por exemplo, o milagre da transformação do vinho, da água em vinho, parece que foi uma aceleração do tempo. Se a gente colocar uma gota de vinho numa bacia de 100 litros, depois de 1 milhão de anos, tudo isso vira água, vira vinho. É um processo natural da fermentação. Então, o que aconteceu foi que esses ajudantes de Jesus, esses anjos, que perceberam isso, ele mesmo se surpreendeu com esse milagre. Eles aceleraram esse processo, né, de transformar pela fermentação um pingo de vinho de água, de vinho em água.
perdão, uma gota de vinho foi suficiente para catalisar, para fermentar, digamos assim, 100 litros de água. Então, esse milagre, para nós é um milagre, mas tem uma explicação natural. Assim como parece que todos os milagres, não? Inclusive da cura dos leprosos, e também parece que a intervenção de Jesus a vezes não conseguia controlar essa compaixão que ele tinha, e então era o amor dele que se manifestava, e os assessores, os anjos assessores, especialistas nesses assuntos, parece que provocavam que se realice essa vontade de Jesus, que se cure, que ele mesmo se surpreendia com esta questão dos milagres. E, por outro lado, quando ele fez esses milagres para mais de 600 pessoas em Cafarnaum, ele parece que se arrependeu, não? Ele provocou essa compaixão, era muito grande, e se curaram essas 600 e mais pessoas. E essa cura provocou uma alegria muito grande nos apóstolos, não? Eles já disseram, bom, agora ele vai ser eleito o Messias mesmo. E aí Jesus, eles ficaram surpresos quando Jesus não gostou dessa atitude diante desses milagres, não? E que iam proclamar ele como Messias, ele é o Messias, ele é o Messias. Parece que ele percebeu que as pessoas não queriam realmente uma transformação interior adequada para superar seus transtornos. O que as pessoas querem é simplesmente curar. Mas curar para quê? Então, aí que Jesus percebeu que esses milagres, se ele continuava desse jeito, não iam resolver grande coisa na transformação interior do ser humano. E, por outra parte, também acontece que o Jesus... Eu vi uma obra de teatro, não? O Cristo, Jesus Cristo, Superstar. E aí, então, me lembra quando ele agora fez o milagre para os leprosos, e aí ele, depois, no outro dia, ele acordou cedo e foi embora, para não ser assim incomodado, eu diria, não? Por tanta gente que ia querer se curar. E então ele, como não permitiu isso, e ele abandonou assim prematuramente esse lugar onde ele estava. Então, essas coisas assim que me vêm assim na minha mente, para eu poder aqui aportar com essas apreciações que eu tenho sobre esta questão do milagre de Jesus. Então, Jesus podia fazer acontecer, quando ele fala, por exemplo, para a mulher que estava sangrando, ele fala, quem me tocou? E a mulher falou, eu te toquei porque eu pensei que se eu só tocava tuas vestes, eu ia me curar. Aí ele olha para ele também se surpreendeu com a cura. E aí ele falou, tua fé te curou. Então é a fé que cura, não? Então, se eu tenho fé que vou curar, mas uma fé sincera, honesta, que realmente vou me curar, essa fé tem competência, tem capacidade de cura. É assim como se vê esses milagres, às vezes, que acontecem em vários lugares, que realmente contam e são surpreendentes, porque realmente, independente de ser Jesus, a veces o próprio curador, este curador famoso, ¿no? O João de Deus, ¿no? Esse que está preso até agora e foi condenado por não sei quantos anos. Ele fazia realmente esse tipo de milagre. Eu tenho um amigo que ele falou que ele foi lá a consultar o João de Deus e ele se curou. Mas depois voltou o problema. Mas é isso só que eu queria falar aqui, para mais ou menos esclarecer também esta questão. O que é um milagre, ao final de contas? Né? O que é um milagre? A gente espera que aconteçam coisas assim fenomenais, mas eu, no curso de milagres, eu entendi que existem milagres
por milhões de milagres por todas partes do mundo, só que a gente não reconhece como milagres. Não? Às vezes aparece uma pessoa que eu nem esperava e era meu inimigo, de repente eu vejo essa pessoa e já não sinto ódio, não sinto raiva por essa pessoa. Isso é um milagre. Não? Isso é um milagre, e eu não percebo esse milagre. E assim por diante, tem muitos milagres que acontecem no dia a dia em nossas vidas e, no entanto, nós não percebemos isso como milagre. Nós queremos que as coisas fiquem assim, boiando no ar, e as colheres se entortem, e essas coisas que nós consideramos milagres. Só isto que eu queria aqui falar, me veio para falar. Muito obrigado. Obrigado, Flanking. Olá, Lilian. Oi. Uhum. Não sei se alguém já comentou, mas eu achei interessante a palavra iron. Desculpe, iron, né? E terminas nessa cidade, né? Será que tem alguma coisa relacionada com a palavra em inglês? Ou a palavra em inglês veio dessa palavra? É iron, né? É ferro. Pode ser, né, Lilian? Interessante. Não tem nada especificado ali, É, mas pode ser que aquele eu achei lugar interessante tivesse saber. esse nome em função de ser uma mina de ferro, de minério, né? Quem sabe? Quem sabe? Ali não fala mina do que, né? Não, Mas não fala. geralmente é de ferro, né? E outra questão também que eu estava pensando que por que Jesus ele relutava, né, em fazer os milagres, apesar de ter de ver todo o sofrimento das pessoas, né? Porque essa não era, ele veio para revelar a salvação da alma, a salvação eterna de Deus, né? Porque se ele começasse a só fazer milagre, só fazer milagre, só fazer milagre, ele poderia fazer isso, né? Se quisesse. Mas ele ia ficar conhecido pelo quê? O fazedor de milagres. E não pela mensagem, né? Que ele veio trazer, que é de Deus como Pai, de Deus como amor, né? Da fraternidade humana, que essa é a mensagem salvadora, e a salvadora da alma, né? A salvadora para uma vida eterna. Essa é a mensagem que salva. Porque você pode ficar curado por um milagre, mas o teu coração não se transforma. Então, é isso que Jesus queria, eu creio que é isso que ele queria passar, né? Que você pode até estar doente, mas o teu coração deve estar voltado para Deus, né? Que geralmente as pessoas, quando se voltam para Deus, quando elas perdoam, elas vivem a fraternidade, elas melhoram fisicamente, né? Então, é uma coisa até porque às vezes o perdão, a raiva dentro da pessoa, ela deixa a pessoa doente. Tem até aquele dizer, né? Nossa, tô morrendo de raiva. E é morrer mesmo, que a raiva é uma coisa que faz a pessoa ficar doente, né? Então, aquela transformação do coração já é 50% da cura. É isso aí. Muito obrigado, Lilian. É bastante isso aí mesmo. O propósito de Jesus não era suprimir as nossas experiências e transformar a Terra num paraíso. Não era esse o propósito dele, né? Se ele fizesse isso, ele ia estar abortando o plano do Pai e impedindo que nós desenvolvêssemos toda a experiência que nós temos que desenvolver para alcançar Deus e alcançar a perfeição. Muito bem lembrado, Lilian. Oi, Daniela. Só para complementar as falas da Lília e do senhor Franklin, eu achei bem interessante o comentário do senhor Franklin,
Ele falou que o propósito é realmente assim, não com essas palavras, mas como eu interpretei o que ele falou, né? É uma mudança de consciência, porque assim, quando a gente olha para a grama do vizinho, quando a gente olha para pessoas que têm uma vida muito maravilhosa, que tudo flui na vida delas, a gente pode ver meio que como um milagre. Gente, a vida da pessoa é como um milagre, tudo flui, tudo isso, daquilo. Mas, na verdade, é, essa conexão forte que ela tem de mudar, de estar sempre disposto a mudar, porque a gente é muito estagnado, porque a gente tem medo de mudar. E não tem como mudar se você tiver medo. E uma mudança, uma transformação de consciência, que até no livro de Urântia fala que a consciência, ela está tipo no meio, né? Ela repousa entre o sistema eletroquímico e a parte né, da mente divina, sei lá. Eu só sei que, assim, realmente a questão dos milagres, tanto do ponto de vista de quem aceita o nome milagre, ou de quem vê, como no livro de Urântia, que realmente não existe milagre, são aceleramentos de coisas e tal, que pra gente que dá no mesmo. É milagre, do mesmo jeito. Porque aqui não tem como acelerar tempo, aqui não tem como. Então, se torna um milagre, de qualquer forma, né, pra gente. Então, assim, era só para complementar mesmo o comentário do pessoal aí, que é realmente essa questão da mudança de consciência e que trazendo de novo à tona a questão do coração humano, quando ele é tocado, ele é capaz, sim, de nos proporcionar um milagre, porque a gente muda a nossa consciência quando a gente consegue sentir compaixão, empatia, amor pelos outros. E é isso, gente. Bom, Daniela, muito obrigado. Olha, só para não... Jesus fez milagres. Alguns não eram milagres, alguns eram feitos da aceleração do tempo. Mas aconteceram milagres durante a passagem da vida de Jesus entre nós. Esses milagres é dentro do conceito daquilo que nós chamamos de milagre, que é uma coisa que realmente acontece, uma mudança por um desejo deliberado de mudar, de resolver um problema pela intermediação de uma ação divina. Então, sim, existem alguns casos onde aconteceu a aceleração do tempo, que aos olhos dos humanos pareceria ser um milagre, e, na verdade, a explicação divina é que aquilo não foi um milagre, e sim uma aceleração do tempo. Quando a gente fala da transformação da água em vinho, na verdade, toda a assistência que Jesus tinha dos seres celestiais, eles promoveram uma situação, um evento, que seria equivalente ao ter preparado uma terra, plantado a uva, colhido a uva, processado a uva, ter tirado o vinho, evaporado aquela água que estava lá no jarro e colocado o vinho dentro do jarro. Então, é um vinho que foi fabricado numa fração de segundo pelos seres celestiais. Não houve ali, como se acredita, uma transformação da água em vinho. Pelo menos é isso que explicam os reveladores com relação a esse evento especificamente. Mas neste evento que nós acabamos de ler, ficou muito claro que Jesus tratou aquilo como um milagre que foi provocado por uma ação dele, um desejo dele, né? Assim como a ressurreição de Lázaro e outros eventos que Jesus atuou, intermediando milagres para fazer a vontade do seu Pai ou por ele mesmo.
Mas, se eu não me engano, foram só esses dois, do leproso e do... Não, teve não? mais um do cego Ah, é. em Jerusalém, que ele curou o cego Isso, deliberadamente. deliberadamente, para mostrar para as pessoas, inclusive. Isso. Foram Então, esses isso três. Uhum. Muito bem. Vamos continuar, então, aqui. Olá, Egli, sim, diga. Só queria, assim, ressaltar ainda essa cena, né, que o Roberto falou, que também me chamou a atenção, que foi deliberado e intencional, né? Então, assim, quando Jesus pousou os seus olhos sobre ele, o homem caiu com o rosto no chão em adoração, né? Isso me chama a atenção, assim, né, o poder, né, dele olhar, os olhos é uma parte do corpo que expressa muita energia da gente, né? Seja positiva ou negativa, até olho gordo, essas coisas todas. Então, eu fiquei imaginando assim a cena também, né? Nesse olhar tão profundo que Jesus emanou, que eu acho que aí surgiu toda a intenção dele deliberada de fazer milagre, e acho que foi como um facho de luz aí para ele realmente naquele momento se curar, né? Então é só ressaltar essa cena assim que me chamou também a atenção, essa frase aí que os intermediários colocaram. Obrigada. Muito obrigado, Egli. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre este tema? Ok. Então, precisamos de outro candidato aqui a fazer a nossa leitura aqui. Posso ler? Pode, Sussu, vamos lá. Colocando o homem de pé, Jesus ordenou-lhe: toma cuidado. Não, não Ah, é a gente já leu isso. esse. Desculpa. Começa aqui, Deiron. De Irom, eles foram para Giscala, proclamando o evangelho durante 2 dias, e então partiram para Corazim, onde passaram quase uma semana pregando as boas novas. Em Corazim, contudo, eles não puderam conquistar muitos crentes para o reino. Em nenhum outro lugar onde ensinara, Jesus havia encontrado uma rejeição tão geral à sua mensagem. A permanência em Corazim foi muito deprimente para a maioria dos apóstolos. André e Abner tiveram muita dificuldade em manter a coragem dos seus discípulos. E então, passando tranquilamente por Cafarnaum, eles foram para a aldeia de Madom, onde tiveram um pouco mais de êxito. Nas mentes da maioria dos apóstolos, prevaleceu a ideia de que o pouco êxito obtido nas cidades visitadas mais recentemente era devido à insistência de Jesus para que eles se abstivessem nos seus ensinamentos e pregações, de referir-se a ele como o curador. Como eles almejavam que Jesus purificasse ainda mais um outro leproso, ou que, de algum outro modo, manifestasse o seu poder para... Eu vou ler de novo. Como eles almejavam que Jesus purificasse ainda mais um outro leproso, ou que, de algum modo, manifestasse o seu poder para atrair a atenção do povo. Mas o mestre permaneceu impassível ante os seus pedidos fervorosos. Muito obrigado, Sussu. Vamos lá. Alguém quer... Os apóstolos sempre se sentiam frustrados quando Jesus não era um showman, né? Não era o centro das atenções, não... Eles queriam, de todas as maneiras, que Jesus fosse o Messias, e Jesus sempre fugia desse papel, né? Porque, na verdade, não era isso que ele veio fazer aqui. Então, é interessante essa frustração, né? Como os apóstolos não conheciam Jesus, embora estivessem com ele o tempo todo. Muito bem. Mais alguém? Assim como nós também, eu acho, né? Jesus deve olhar para a gente e falar, coitadinhos. Mas tá bom, a gente se esforça. A gente sempre... desculpa. Pode falar, Lília. Não, a gente sempre imagina
Não, eles iam nas aldeias e conquistavam pessoas, mas eles também tinham frustrações, né? Sim, Às vezes eles iam em aldeias que não, o pessoal não estava nem aí para eles. o pessoal, eles não, né, não gostavam muito ali da presença ou que eles trouxessem alguma outra mensagem. E eles queriam que Jesus, mas se você fizer um milagre, o negócio vai melhorar, Pronto. Aham. né? Eles queriam, se você fizer um milagre, Jesus, então, daí vai melhorar, né? Vai melhorar o ambiente aqui, eles vão ficar A mais popularidade animados, vai né? aumentar, né? Hã? A popularidade vai aumentar. E Jesus sabia que se começasse nessa toada, não ia parar nunca esse negócio de milagre aí. É, isso mesmo. Obrigado, Lilian. Olá, Franklin. Então, eu acredito que os apóstolos de Jesus gostavam muito de Jesus, amavam Jesus realmente, mas eles também tinham muito ego ainda. Eles queriam um cargo, eles queriam que Jesus seja o Messias para ganhar cargos, não? Todos eles. Claro, o que mais queria era o Judas, não? É que mais pretendia ser um ministro muito admirado de Jesus, não? É isso. Então era essa postura dos apóstolos que foram aos poucos foram se liberando disso. Praticamente só no final, porque inclusive no final, na última cena, a ambição deles estava muito evidente, por demais evidente. E tudo isso dá para compreender como é que realmente Jesus não poderia se comportar como um milagreiro, porque isso que todo mundo queria, não? É como se diz que todo mundo quer cama, dama e chocolate. É isso que todo mundo quer. E Jesus se negou para não ser instrumento dessa ambição humana, não? Só isso que eu queria falar. Muito Obrigado. obrigado, Franklin. Oi, Ivanil. Boa noite a todos. Eu estou um pouquinho rouca, talvez eu vá tossir aqui enquanto eu falo. A minha dúvida ou contribuição é assim, ó. Jesus falava com o Pai através do ajustador do pensamento, não é? É isso? Sim e E não. não, O ajustador do pensamento era o pai dele, e ele conversava com o ajustador do pensamento, mas ele também buscava fazer uma comunicação com o pai dele no paraíso. Ok. Então, Nessa época que nós estamos lendo agora, que foi já depois do batismo de Jesus, o ajustador do pensamento já não estava mais na mente de Jesus, já tinha deixado a mente dele. Então, durante esse período, Jesus atuava, embora permanecesse num corpo de homem, Jesus já tinha plena consciência de que ele era Deus. Não é que ele tivesse se transformado em Deus, ele sempre foi Deus. Ele só não tinha consciência disso até o momento em que o ajustador do pensamento deixou a mente dele, e aí então ele recobrou 100% da consciência de quem ele era, do Criador do Micael de universo, Nébado. Micael de Nébano. Então, Jesus... Então, deixa eu colocar uma coisa que você está num alinhamento que vai me ajudar a compreender. Porque lá no final, nos últimos dias, tem o ajustador falando, né? Então, o que eu concluir, não sei se eu estou certa nessa linha de pensamento, é que no caso da cura do leproso, Jesus foi tomado de compaixão porque viu, através da fé do doente, o ajustador dele, do doente, falando com Jesus. Por isso, ele não precisava de ter uma permissão do
ajustador do próprio Jesus ou do Deus? Ou... Eu estou confusa nessa parte, porque eu não terminei de ler o livro ainda e eu estou precisando de orientação nessa linha. Mas acho que o que você tranquilo. está falando, Henrique, está me ajudando a entender o processo. Muito obrigada. Então, são coisas assim, nessa época, na época em que Jesus esteve entre nós, não todos os humanos recebiam um ajustador do pensamento. Eles tinham que fazer por merecer para receber um ajustador do pensamento. Ou seja, o evento de que todos recebessem um ajustador do pensamento aconteceu em Pentecostes com a partida de Jesus, quando Jesus nos deixou aqui, ele deixou entre nós o Espírito da Verdade, e a presença do Espírito da Verdade tem uma energia espiritual forte o suficiente para fazer com que todos os humanos todos os mortais possam receber o ajustador do pensamento e, a partir daí, progredir. Mas até a chegada de Jesus entre nós, isso inclui esse momento que nós estamos da leitura aqui, não todos os seres humanos recebiam o ajustador do pensamento, só alguns que faziam por merecer, como eu já falei. Então, poderia ser que, por exemplo, esse leproso especificamente não tivesse, naquele momento, um ajustador do pensamento. Mas isso não impedia que essa pessoa pudesse ter uma fé de que a cura iria acontecer por meio de Jesus. Ele achasse que Jesus podia curar. Então, assim, Jesus tomou essa decisão por vontade própria dele, porque ele era Deus nesse momento, e porque ele achou que naquele momento ele não estaria quebrando nenhum compromisso dele, uma vez que ele estava sozinho com aquele cidadão. Então, poderia até ter havido uma comunicação de Jesus com o ajustador desse doente, se esse ajustador estivesse lá, mas isso não está expresso nesse texto. Então, o texto não faz referência a isso. Então, a minha maneira de entender é que não houve essa comunicação de Jesus com esse ajustador, se é que ele existia, nesse doente. No caso de Jesus, nesse momento dessa ação, Jesus já não levava com ele o ajustador do pensamento. Então, a gente lembra que Jesus, quando veio viver a vida de um mortal aqui na Terra, ele veio para ver se era possível que algum mortal conseguisse viver aqui na Terra cumprindo a vontade do Pai e, fazendo essa vontade, alcançasse em algum momento a fusão com o ajustador do pensamento. Então, Jesus recebeu o seu ajustador do pensamento, como todos os mortais, quando criança, recebem, quando tomam a primeira decisão moral, ali por volta dos 5, 6 anos de idade. Então, nessa época da idade de Jesus, ele recebeu o ajustador do pensamento, e no caso de Jesus, excepcionalmente, foi o mesmo ajustador que habitou a mente de Maquiventa Melquisedeque quando ele esteve aqui entre nós. Então, esse ajustador do pensamento conviveu na mente de Jesus até que Jesus desenvolvesse toda a mente dele, toda a alma, juntamente com esse ajustador, e alcançasse um suposto ponto de fusão com esse ajustador do pensamento, ou seja,
Se Jesus fosse um mortal comum do reino como nós, fosse um homem como nós, naquele momento ele teria alcançado a fusão com o ajustador do pensamento. Mas isso não poderia acontecer, porque Micael, Jesus, já era um espírito. Ele não precisava se fusionar com o ajustador do pensamento para conquistar a sua condição de um ser espiritual. Então, por coincidência, na época do batismo, foi quando o ajustador do pensamento deixou a mente de Jesus, foi até Divinington, foi personalizado pelo Pai e voltou ainda ali no batismo, em tempo de dizer: eis aqui o meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Então, esse ajustador do pensamento que se manifestou dessa forma para Jesus, chamando a Jesus de filho, é o mesmo tipo de ajustador, é o mesmo ajustador, não especificamente esse, mas é um ajustador igual a todos os outros ajustadores que vêm habitar a nossa mente. Então, o ajustador que nos habita, que está na nossa mente, é exatamente um igual a esse de Jesus. E que é, claro, o nosso Pai. É uma fração do nosso Pai vivendo em nós. Então, é com ele que nós vamos nos fusionar em algum momento para adquirir aquela condição de que Jesus dizia que era preciso que a gente nascesse de novo do Espírito. Então, nesse momento da vida de Jesus, nesse milagre desse leproso, o ajustador de Jesus não estava na mente dele, mas esse ajustador acompanhava, meio que à distância, se é que a gente pode falar assim, os passos de Jesus. E ele estava fazendo o quê? Jesus delegou para esse ajustador o poder de controlar e conduzir as hostes celestiais que acompanhavam Jesus enquanto ele estava aqui na Terra. Então, esse ajustador permanecia aqui na Terra, mas já não estava habitando a mente de Jesus. Então, não sei se isso ajuda a explicar, Ivani. Ajudou muito, ajudou muito. É que quando a gente lê, a gente esquece porque tem muita informação, né? O livro de Orante, ele precisa ser estudado. E aí eu fiquei nessa confusão. Mas você falando, eu lembrei do que eu já li e concordo com você, assim, muito obrigada. Você poderia me esclarecer só mais uma duvidazinha que não é do que a gente está lendo agora, mas você falou sobre o Espírito da Verdade, refere-se a quê? É o conhecimento que Jesus deixou na Terra, é isso? Espírito da Verdade é a presença combinada do Espírito do nosso Micael com o nosso Pai do Paraíso entre nós. E essa presença do Espírito da Verdade equivale à presença de Jesus entre nós. Muita gente fala assim: como eu queria ter estado com Jesus naqueles dias. Não precisa. É só se socorrer do Espírito da Verdade que a gente vai sentir Jesus dentro de nós. Cada vez que a gente apela ao Espírito da Verdade, a gente sente a presença de Jesus em nós. Então, a gente, quando faz orações, muita gente apela de diferentes formas para fazer a sua oração. E aí a gente fala que só o Pai pode ser adorado. Mas para quem que a gente pede para atender determinados pedidos nossos? Então, quando eu preciso de iluminação para perceber onde está a verdade, qual é o caminho que eu devo seguir,
eu sempre me socorro do Espírito da Verdade. E sempre peço para o Espírito da Verdade iluminar o meu caminho e mostrar qual é o caminho que eu tenho que seguir. Quando eu preciso tomar uma decisão que envolve um processo mental, que eu tenho que fazer uma escolha, e eu tenho que pensar para decidir sobre essa escolha, eu me socorro do Espírito Santo, do Espírito Criativo Materno. Porque o Espírito Criativo Materno é o representante do Deus da ação entre nós. E é o Deus da mente. Então, é ele que faz as realizações, ou ela que faz as realizações, faz as coisas acontecerem a partir da mente. Então, assim, cada um de nós pode se socorrer. E o ajustador? Desses. O ajustador, eu peço para ele me conduzir, ter paciência comigo o tempo todo. E eu sempre peço para que ele se auto-revele para mim, de alguma forma. Então, a gente não tem ainda, né, uma comunicação com o ajustador. Eu, pelo menos, não tenho. Né? Tem gente que diz que é amigo íntimo do ajustador, conversa, toma cerveja junto, vai no bar, não sei o que tal, mas eu não tenho essa intimidade com o meu ajustador. Então, eu sempre peço para ele para que ele consiga me iluminar, para que eu consiga perceber o seu guiamento. Muitas vezes eu sinto uns cascudos quando eu faço algumas coisas erradas, a gente fica com aquela dor de consciência, né? Fala, putz, pisei na bola aqui nesse negócio. Então, esse cascudo, essa pisada de bola que a gente percebe, com certeza é um cascudo que o nosso ajustador está nos dando, né? Dizendo, cara, você não está fazendo o que eu estou mandando, você está pisando na bola aí, né? Então, nem sempre a gente vai perceber. Eu sempre digo, a gente pode não saber exatamente qual é a vontade do nosso Pai. Muitas vezes nós temos dificuldade em compreender isso. Mas eu também tenho certeza que todos nós sabemos qual é que não é a vontade do nosso Pai. Então, todos nós temos certeza absoluta do que é que o nosso Pai não quer que a gente faça. Não tem erro nisso. Então, a gente pode ter dúvida se a decisão que a gente vai tomar está certa. Já que a gente está falando aqui de pedidos e de oração, de manhã, quando eu faço a minha oração, o que eu peço para o meu ajustador, para o meu Pai, é que ele me mantenha conectado com ele o dia inteiro, o tempo todo, para que ele esteja presente na minha mente, na minha consciência, eu tenha consciência da presença dele o tempo todo na minha mente. Por quê que eu peço isso? Vocês já pararam para pensar que quando a gente está fazendo oração e está conectado com Deus, a gente é cheio de amor para dar? A gente é cheio de bondade, cheio de misericórdia, cheio de vontade de entender os nossos irmãos e tudo mais. Então, assim, se a gente sair na rua, sempre tendo consciência da presença de Deus sempre dentro de nós, tendo essa conexão, nós provavelmente não vamos pisar em nenhum dos nossos semelhantes. Pelo contrário, a gente vai ser paciente e misericordioso com todos eles. Então, a coisa não funciona assim de uma maneira matemática, mas cada vez que eu faço alguma coisa errada, eu imediatamente me lembro que eu perdi o contato com meu Pai naquele momento. Então, por isso que eu peço sempre para que ele mantenha vivo na minha mente essa conexão com ele. Porque se eu estiver conectado com meu Pai é nosso Pai, Pai de todos nós aqui,
Se eu estiver conectado com meu Pai, não tem chance para que eu faça alguma coisa errada. Não vai acontecer. Muito bem, Lilian. Falei para caramba aqui. Só uma lembrancinha, desculpa, só para cortar, como vocês estavam falando de Pentecostes, ontem foi Pentecostes. Eu acabei não vendo em nenhum grupo, mas eu confesso que eu estava com bastante gente em casa, estava difícil de ver alguma coisa. Mas só para lembrar que ontem foi Pentecostes. Isso. Que é a descida do Espírito Santo para todos nós. Amém. Exatamente. Muito bem, Lilian. Desculpa. Tá, não tem problema. Não, então, o Espírito da Verdade é o Espírito derramado em Pentecostes, né? Em Isso. Pentecostes, então, foi o início do Espírito da Verdade para toda a humanidade. Então, todos têm essa graça de ter a presença de Jesus entre nós, né? Que ele disse que ficaria conosco sempre, e ele está sempre através do Espírito da Verdade. E nós fazíamos anteriormente um pouquinho não é confusão, mas a gente tinha aprendido o Espírito Santo. Eu falei até errado, desculpa. Isso, não, e o Espírito Santo, o Espírito Santo, a igreja ainda, né, fala o Espírito Santo, mas ele vem da ministra divina, também é uma realidade, uma energia dela, exclusiva, né? E o interessante também é que nós temos o Espírito ajustador do pensamento, que é do Pai, né? Então, são os três Espíritos, o Espírito do Filho, o Espírito do Pai, e o Espírito que estão conosco sempre, né? Essas energias que nós... E você conversa sempre, né, Henrique? Você diz que não conversa, mas você conversa. Muitas vezes você não ouve ele falar. Sim, na maioria das vezes na maioria das vezes a gente não ouve a resposta assim com palavras, mas a gente sabe que ele sempre coloca situações, né, e que nós temos que parar e pensar o que Deus quis de mim, se eu orei, se eu pedi a ele que me, né, que me guiasse, então, se isso se apresentou diante de mim, o que é que eu tenho que fazer? Então, sempre essas questões, né? A gente sempre tem que estar atento mesmo, porque ele está sempre ali nos guiando. E outra questão é que, quando Jesus, ele não precisa, né, ter essa conexão com o Espírito da Verdade, se fusionar, porque ele é Deus, Jesus, né? Então, mas quando você falou, né, assim, me veio um pensamento, Henrique, porque Jesus, ele tem a parte, é Deus e é homem. Então, é como se esse homem, Jesus, se fusionassem com o homem, com Jesus Deus, com a parte divina de Jesus, né? Porque, na realidade, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Que é o que vai acontecer conosco, mas nós vamos nos fusionar ao Espírito ajustador do pensamento, e Jesus se fusionou, vamos dizer, ao Espírito do Filho Eterno, podemos dizer assim, não sei como falar isso, né? Mas, então, ele tinha essas duas realidades com ele, e ele sabia o que ele tinha que fazer, que era a vontade de Deus, e, ao mesmo tempo, a parte de Jesus, homem, se penalizava com todo sofrimento, lógico que Deus também, né? Mas ele percebeu mais a nossa vida muito como um ser humano realmente. Eu vejo assim. Espírito do quê, Lilian? Oi? Oi, Sidney? Do quê? Você falou que não era o Espírito Santo, era Espírito do quê? Espírito da Verdade? Espírito da Verdade. Em Pentecostes, tá. sim. Tá, então, obrigado. mas Jesus não poderia se fusionar a Deus, porque ele já é Espírito, já é Filho de Deus. Já é Espírito, né? O Micael já é um ser espiritual. Mas isso não impede que, enquanto homem,
Jesus tivesse desenvolvido a sua alma. Porque a função do ajustador do pensamento em nós é construir a nossa alma com a nossa permissão. Então, nós só podemos ressuscitar do outro lado, no mundo das morôncias, se a gente tiver construído a nossa alma. E essa construção dessa alma é uma parceria do homem e da mulher com o ajustador do pensamento. Então, cada vez que a gente permite, o ajustador do pensamento, então, constrói um pedacinho dessa alma. Então, o que aconteceu com Jesus é que, sim, ele construiu essa alma dele juntamente com esse ajustador que habitava a mente dele. Então, ele, desde a infância dele, se desenvolveu de uma maneira tal que ele fazia a vontade do Pai Celestial o tempo todo, e com isso ele autorizou o ajustador do pensamento dele a construir a alma dele. Isso equivale, essa construção da alma, equivale à passagem de cada um de nós pelos 7 círculos psíquicos. Então, quando a gente recebe o ajustador do pensamento, a gente entra no 7º círculo psíquico. E à medida que a gente vai avançando, evoluindo espiritualmente, a gente vai avançando de um círculo para o outro, para o 6º, para o 5º, para o 4º, para o 3º, 2º e 1º. Então, à medida que a gente avança nessa construção, a gente vai, então, avançando nesses círculos, que nada mais são do que estágios do nosso desenvolvimento espiritual. Então, teoricamente, quando a gente chega no 1º círculo, que é o mais interior, a nossa alma está 100% desenvolvida. E nesse estágio nós já podemos nos comunicar com o ajustador do pensamento. Na verdade, já no 3º estágio, a gente pode ter comunicações ocasionais com o nosso ajustador do pensamento. Então, quando a gente chega no 1º estágio, teoricamente, nós já desenvolvemos a nossa alma e já estaríamos prontos para fazer a fusão com o nosso ajustador. O que estaria faltando seriam alguns pequenos detalhes de ajuste da alma com o ajustador para que a gente, então, alcançasse a fusão. Então, no caso de Jesus, quando a gente estuda a fase da infância, da juventude, quando Jesus se transformou num jovem adulto, os reveladores nos contam de como a mente dele foi evoluindo e como ele foi desenvolvendo a alma dele. Até que quando ele foi no Monte Hermon, que foi por ocasião daquela vez que o Daligastia se apresentou para ele ali, junto com Satã, para tentar convencer Jesus de que tinha que ser um rebelde e trair o pai dele. Ele ali, então, completou a formação da sua alma, ele chegou no estágio máximo. Quando a gente lê essa passagem lá dele no Monte Hermon, os reveladores nos falam isso. Mas ele não alcançaria ainda a fusão do ajustador do pensamento dele, porque estariam faltando justamente esses detalhes de afinamento que eu estava falando aqui. Detalhes esses que foram completados quando Jesus foi batizado. Esse evento não guarda relação com o batismo. O batismo reflete apenas o momento em que isso aconteceu, mas ele não precisaria ser batizado para que isso acontecesse.
Então, naquele momento, ele teria se fusionado com o ajustador do pensamento, mas como ele não era fusionável, o ajustador do pensamento foi até a presença do Pai no paraíso, recebeu uma personalidade lá, porque o que o ajustador quer na gente é a nossa personalidade, e ele voltou personalizado antes que terminasse o batismo de Jesus, quando ele falou, então, este é meu filho amado em quem eu muito me comprazo. E Jesus ali viu o ajustador do pensamento dele. Então, essa situação, esse evento acontece com todos nós. Então, Jesus desenvolveu a alma dele e existe uma grande pergunta que não foi respondida pelos reveladores, talvez porque não seja o momento da gente saber ainda, sobre o que aconteceu com a alma de Jesus. Então, essa é uma pergunta que não está respondida no livro de Urântia. Todo mundo sabe que ele desenvolveu a alma dele, que ele não se fusionou, mas ninguém sabe para onde foi a alma de Jesus. Né? Então, é uma curiosidade para todos nós aí. Olá, Franklin, boa noite de novo. Então, boa noite. Tem muita coisa aí para falar, mas vou falar só o que mais me vem na cabeça agora. Em primeiro lugar, essa questão da alma realmente. Não? Sempre eu me perguntei, e onde que está a alma de Jesus? Não? Agora, e também ele não precisava nem alma, porque ele nunca pecou. Nem precisava ajustador de pensamento também. Não? E se ele nunca pecou, por que ia precisar? Já era um espírito tão elevado, era o soberano aí, praticamente, não? De Salvington, ainda não era mais, quase. Se o Calisgaste ou Lúcifer não tinham ajustador do pensamento, nem Adão e Eva também não tinham ajustador do pensamento. Então, por que é que Jesus tinha ajustador de pensamento? E um ajustador de pensamento supremo, não? Muito experiente, era o mesmo de Melquisedeque. Então, uma coisa que também eu ainda estou meio querendo saber. Agora, eu dessa questão da alma, quando ele apareceu, não? Nas aparições de Jesus, não sei, mais de um montão de aparições, ele apareceu, quantas vezes? Acho que foi mais de 20 vezes que apareceu Jesus para seus seguidores. Mas ele foi fazendo o percurso, não, pelas morôncias, e cada vez ele era menos perceptível. Só os apóstolos só conseguiam perceber quando ele apareceu a última vez. E lá em Pentecostes apareceu também para a mamá e outras pessoas, para ele, então, se referir mais especificamente com esse Espírito da Verdade. E coisa que eu tenho dúvidas ainda, porque Jesus ele veio aqui para me dá a impressão, não? Para ele aprender a ser homem. Ele tem a experiência humana. E essa experiência humana, a vezes eu fico um vazio, porque a sexualidade humana ela é muito imponente, vamos dizer, não? E Jesus quase que não se refere no livro durante a sexualidade dele. O único que se diz que ele não podia ter filhos, não? Mas não se fala nada se ele teve alguma manifestação sexual. Me parece que isso daí é de propósito do livro durante, deixar esse vazio assim sobre isso. E outra coisa que eu queria falar aqui também é o Henrique, não? Eu acho que eu sou mais ancião que o Henrique. Eu tenho mais experiência, um pouquinho mais do que Henrique. Mas Henrique diz que ele, às vezes, fica se sentindo que não faz a vontade de Deus, né? Eu acredito que Henrique, eu também já tinha essas dúvidas muito grandes, até faz pouco tempo. Agora não, eu digo, estou fazendo a vontade de Deus. Hoje mesmo eu perdi meio o ânimo aí, que me perdi lá, que minha filha marcou para se encontrar comigo lá numa estação de metrô.
e ela me deu mal a indicação, e aí me perdi um labirinto do metrô aí na Consolação. E aí eu fiquei depois meio cobrando de minha filha, pô, você não me sabe explicar, porque eu perguntei com tua explicação para todo mundo aí, e ninguém conseguiu me informar corretamente com a explicação que você me deu. Mas aí, e me perdi e fiquei meia hora perdido aí nessa estação de metrô, incrível, que eu não conhecia essa estação de metrô. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que se faça a vontade de Deus, né? Eu não encontrava o caminho para me encontrar com minha filha. E que se faça a vontade de Deus. Aí eu vi que eu fiquei meio desgostoso, mas é a vontade de Deus que eu aprenda com esse desgosto. Então, quando o Henrique fala que ele, às vezes, não faz a vontade de Deus, eu não vejo como que ele não faz a vontade de Deus. Agora, eu acho que eu sempre faço a vontade de Deus, apesar desses desafios que existem na vida, não? Em que você, nesse mundão aí, calisgastiano, a gente realmente não consegue ficar bem orientado, bem harmonizado com relação a esse mundo. Então, antigamente, eu pensava que não fazia a vontade de Deus. Aí eu pensei, como é se não faço a vontade de Deus? Se tudo eu estou vivendo aqui dentro da vontade de Deus, como é que eu estou pecando? Ou estou errando? Não estou fazendo a vontade de Deus. Aí eu percebi que é o superego que confundiu a gente. O superego não é o ajustador do pensamento. Depois, agora, eu fiquei amigão do pensador, do ajustador do pensamento. Muito amigo mesmo. Que ele não me acusa de nada. Porque eu já entreguei meu livre-arbítrio a ele. Então, qualquer coisa que aconteça, é a vontade de Deus. Pronto. Não tenho por que me arrepender de nada. Estou aprendendo. Estou aprendendo. Então, aí que eu queria levantar essa questão, porque me dá a impressão que Henrique tem uma cara de santo, não? Ele é muito bonzinho, muito paciente, e agora ele me surpreende quando ele diz que às vezes não faz a vontade de Deus. Eu acho que ele faz sempre a vontade de Deus, igual a mim. Não? Agora, o super ego é que me incomodava antes, agora já não me incomoda mais. Porque a gente aprende, não, certos valores humanos, não? Que não são necessariamente divinos. E aí, então, a gente encrenca, às vezes, pensando que está contra a vontade de Deus. Então, era isso só que eu queria aqui agregar um pouquinho mais para que meu amigo, irmão, companheiro de jornada, o Henrique, não, não tenha mais dúvida. Agora, eu também gostaria, até agora não consigo me comunicar assim diretamente com o ajustador de pensamento. Tem gente que diz que sim, não? Eu também não consigo, igual o Henrique, estamos na mesma situação. Mas, pelo menos, esta questão da vontade de Deus, eu acho que eu estou conseguindo. Não? Tá Tanto bom. faz que seja bonita ou feia, a lei divina é que manda. Então, dentro da lei divina, a gente se atrapalha, mas é a vontade de Deus que as coisas sejam assim. Ou seja, Deus permite que as coisas estejam assim tão pessimamente. O mundo todo está encrencadíssimo. E Deus permite isso. Então, está lá, o mundo está dentro da vontade de Deus, mas o Deus nos dá o livre-arbítrio para optar conforme nós queremos optar. Só isso. Muito obrigado. Obrigado, Franklin. Você, puxa vida, falou uma porção de coisas aí, mas tem duas coisas importantes que você fez referência aqui, que eu acho que seria bom dar uma clareada. Então, a primeira coisa é com relação à alma de Jesus. Então, Jesus veio, de fato, viver uma experiência entre nós para conquistar a soberania do seu universo local, do seu reino, e essa soberania só poderia ser conquistada se ele vivesse a experiência que ele demanda das suas criaturas. Então, o nosso objetivo, primeiro, como mortais, é desenvolvermos a nossa alma
e alcançarmos a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Essa é a nossa meta, esse é o objetivo. E é isso que Jesus espera, que Micael espera que a gente faça, assim como o nosso Pai. Mas ele teria que vir aqui, viver na situação de um homem mortal do reino, para ver se isso era possível de ser alcançado. Então, quando Jesus veio para cá, ele, como o nosso Micael veio para cá, como todos os Micaéis fazem na 7ª autodoação, porque essa foi a 7ª do nosso Micael, é sempre como um mortal do reino. Então, eles nascem varão, todos eles nascem varão, nascem homens. Nenhum deles nasce mulher. Nada contra as mulheres. Tem uma explicação que eu acho que existe para isso. Não está escrito lá no livro, mas é o que eu acho. Então, eles nascem varão de uma mulher, então eles ganham um corpo físico resultado de uma relação sexual do pai e da mãe, exatamente como todos nós nascemos. Então, Jesus, o corpo de Jesus, foi gerado por Maria e José, resultado de um acasalamento normal. Ele recebeu como uma doação, uma dádiva, uma mente humana, que foi uma dádiva da ministra divina dada para ele, como veio para todos nós. Nós também recebemos essa mente, uma mente semelhante, que é o software, se é que a gente pode falar assim, que roda no nosso cérebro, no nosso intelecto. Então, ele recebeu um corpo físico, uma mente e, mais tarde, um ajustador de pensamento. A única coisa que ele não recebeu de lugar nenhum foi a personalidade dele, porque a personalidade do Micael foi dada a esse Micael pelo nosso pai, na condição de filho criador, e ele só poderia vir aqui para a Terra para viver a experiência do ser humano, mas ainda sendo Micael, se ele viesse com a personalidade dele. Então, a única coisa de diferente que ele tinha era a personalidade, que ele trouxe, que ele já existia com ele. Nós ganhamos uma personalidade do nosso pai, uma personalidade mortal, evolutivo do reino. Então, Jesus, quando nasceu e viveu aqui entre nós, ele não tinha, no nascimento, na infância, na adolescência, a consciência de quem ele era. Não que ele tivesse deixado de ser, ele só não tinha essa consciência. Então, ele desenvolveu todo esse trabalho de se converter num adulto, um mortal adulto, e, juntamente com o ajustador do pensamento que ele recebeu, desenvolver a alma dele. Essa era a meta de Jesus. Provar para ele mesmo e para todos os seres celestiais, descendentes dele, que a missão que foi dada a nós mortais de desenvolvermos a nossa alma com a ajuda do ajustador do pensamento e algum dia alcançar a fusão com o ajustador do pensamento, é possível. Então, foi isso que Jesus fez. Então, naquele momento em que aconteceu isso, ali no Monte Hermon, se ele quisesse, ele poderia ter voltado para Divinity, para Salvington. Ele poderia dizer, acabei a minha missão na Terra, completei o que eu tinha que completar, desenvolvi a minha alma, não preciso mais ficar aqui. Mas como ele tinha vindo revelar o Pai, ele decidiu que ele ia continuar a vida dele aqui na Terra. Então, ele continuou entre nós, ainda num corpo humano, mas aí ele já não era um humano normal.
Ele já era um humano Deus, porque ele tinha consciência de que ele era o Micael de Nébadon, o criador do universo local. Então, ele já, estando no corpo humano, ele viveu como Deus entre nós a partir daquele dia do batismo dele, que foi quando ele iniciou a vida pública dele. Mas a missão dele, a primeira missão, ele já tinha cumprido, que era chegar a um ponto onde ele poderia alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. A segunda coisa que o Franklin mencionou ali foi sobre a sexualidade de Jesus, né? Então, assim, todos os filhos criadores, quando vão cumprir a sua auto-outorga, a 7ª auto-outorga, eles recebem uma recomendação de não deixar uma progenie, não deixar filhos, porque isso se transformaria numa linhagem idolatrada que não tem nada a ver com o plano de Deus. Imagina se a gente tivesse aqui descendentes de Jesus entre nós aqui. Ia ser um negócio meio complicado para a cabeça de todos nós aqui. Então, a mensagem que eles recebem quando eles vão fazer essa 7ª auto-outorga, a advertência, o conselho, é de que eles não deixem nenhuma progenie deles aqui. E, na minha opinião, é por isso que eles nascem varão. Porque se eles nascessem mulheres, por exemplo, eles poderiam ser estuprados, por exemplo. E aí poderiam deixar uma progenie indesejada. Ou fazer um aborto, ia ser esquisito, né? Um Micael fazendo um aborto, né? Não que o livro diga o que deve ser feito ou não com relação ao aborto. Mas, então, na minha lógica, a razão por que todos eles nascem homem é justamente para evitar que eles pudessem ser vítimas de uma relação sexual indesejada e que essa relação provocasse, então, uma concepção que eles não queriam, não queriam deixar uma progenie. Mas, como os próprios reveladores falam, nunca foi proibido a Jesus ter relações sexuais com quem quisesse. Os reveladores não falam sobre isso. Eles não entram nesse assunto, nesse mérito. Então, a verdade é que nós assumimos que Jesus não teve nenhuma relação aqui, mas nós não sabemos, ninguém contou isso. Não está escrito em lugar nenhum, nem que sim, nem que não. Então, essa presunção, nós não sabemos. E depois, se também não teve nenhuma relação, não quer dizer nada, porque está cheio de celibatários aí, ou celibatárias, que morrem sem ter uma relação sexual, né? Então, não é uma coisa grave, vamos dizer assim. Então, pronto, acho que eu abordei os 2 principais pontos que eu queria comentar sobre o que o Franklin comentou. Ele comentou outras coisas também, mas eu vou evitar de adentrar nessas outras coisas para deixar só essas 2 registradas. Ô, Daniela, diga lá. Eu tenho uma pergunta, porque assim, 2 perguntas, na verdade. A primeira é a seguinte: a alma, ela tem voz? No caso, nós teríamos a nossa própria voz, a voz do ajustador de pensamento e a voz da alma? Essa é a primeira pergunta. Tem outra pergunta. Não, assim, o que é a alma? A alma é um órgão, e eu acho que a gente pode falar isso, que é feito de uma matéria física e mononcial. Então, a matéria mononcial é uma trama, né, física mononcial. Essa trama física mononcial, na verdade, é o contrário.
A morôncia é uma trama física e espiritual. Então, quando você faz a alma, você faz uma matéria moroncial, e a matéria moroncial, ela tem uma boa parte dessa matéria que é espiritual. Por ser espiritual, ela consegue perceber melhor a presença do ajustador do pensamento. Então, assim, quando a gente desenvolve completamente a nossa alma, a gente tem esse órgão dentro de nós. Eu estou falando isso aqui, muita gente não concorda com isso que eu estou falando, tá? Mas é a maneira como eu acho que é. A gente desenvolve um órgão dentro de nós, na nossa supramente, que é essa alma, que consegue se comunicar com o ajustador do pensamento. E que a gente tem plena consciência disso. Porque essa alma é uma matéria também espiritual. Então, nós, enquanto matéria biológica pura e simples, temos muita dificuldade de comunicar com um espírito. Essa comunicação é quase impossível. Mas se a gente desenvolver a nossa alma, como uma parte dessa alma é de natureza espiritual, a gente consegue perceber o ajustador do pensamento. É por isso que os reveladores contam que, a partir do terceiro estágio do círculo cósmico, a gente poderia começar uma comunicação com o nosso ajustador do pensamento. No terceiro círculo, apenas ocasionalmente, no segundo, mais fluidamente, e no primeiro, fluidamente. Então, a razão que a gente consegue essa comunicação é porque a alma está desenvolvida. E aí, na minha opinião, o nosso processo mental, ele migra do nosso cérebro convencional para essa alma. Porque, assim, o processo mental, a nossa mente, ela representa a nossa identidade, a nossa individualidade. E essa mente, ela precisa de um cérebro, de um hardware para ela funcionar. Aqui, neste mundo que nós estamos, funciona no nosso cérebro, no nosso intelecto. Lá na morância, a gente não tem esse cérebro. Então, os reveladores não são muito claros sobre esse assunto, a gente tem que pesquisar bastante para chegar às conclusões que a gente quer chegar. Mas, na minha opinião, a nossa mente passa a funcionar na nossa alma depois que a gente ressuscita. Que é por isso que a gente preserva a nossa identidade. Mas não todo mundo, inclusive aqui na sala, tem gente que não concorda com isso, mas é outra história. Muito bem, Daniela. Então, essa é a questão da alma. Não sei o que se respondeu a sua pergunta sobre a alma ou não. Mas... Aí tem a segunda pergunta, bem rápida. É assim, porque às vezes eu também sinto que eu não estou fazendo a vontade do Pai. Só que, como tudo no universo é uma técnica, eu desenvolvi uma técnica que funciona para mim, para eu saber quando é meu ego e quando é a vontade do Pai. Quando chega um desejo ou um pensamento obsessivo, algo que eu pense muito, seja bom ou ruim, eu digo assim, beleza, estou pensando isso aqui. E o meu desejo é reagir dessa forma aqui. Mas isso aqui é porque eu quero mostrar para os outros, é porque, sei lá, eu quero mostrar para alguém, é porque eu quero provar as coisas para alguém, ou é porque essa escolha é a melhor que eu possa fazer, é a mais grandiosa, é a que vai ser boa para mim e que vai ser boa também para todos os envolvidos, como que é? Aí eu vou e escuto a minha resposta. Daí eu já tiro o que é o meu ego e o que não é. Só que em meditação, em muita reflexão, em
em processos que no meu dia a dia eu procuro estar lembrando, eu coloco até no meu despertador do celular para me lembrar, como se eu estivesse com uma panela no fogo. Ele toca de meia hora, de 20 minutos, sabe? Eu coloco assim, para me lembrar o quê? De fazer afirmações positivas, seja lá do que for, né? Do que eu gostaria de estar afirmando lá no dia, depende. Vou fazer uma oração, seja lá o que for. E assim, às vezes, quando mesmo em meditação se faz uma pergunta, você vai ter a resposta muito depois, ou através de alguém, ou você está assistindo um filme, ouvindo uma música, é depois, chega aquela coisa assim que te responde. E muitas vezes, ao questionar, gente, será que isso aqui é o meu ajustado do pensamento falando comigo? Será que isso é a vontade do Pai? Ou é meu ego? E eu fazer o exercício de identificar se é para mostrar para os outros, se tem a ver com os outros, ou se tem a ver com uma decisão, uma escolha grandiosa, que depois que eu separo, eu fico, para mim, Daniela, me vem a certeza de que é a voz da minha alma, um desejo de alma. E nessa conversa interior, eu desenvolvo mesma e ouvindo as vozes que me vêm, eu questionando, me vinha um desejo de certa coisa e eu questiono. Tá bom, Daniela, mas olha, Você tá muda. nós, no nosso dia a dia, as situações que nos colocam fora da vontade do Pai não são uma questão de ego, sempre. Às vezes, sim, às vezes, não. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente está lá no trânsito, dirigindo, aí chega no cruzamento, e antes que o farol feche, a gente quer passar do outro lado, mas a fila que a gente está, se a gente passar, a gente trava o cruzamento, né? Fecha. Aí abre um buraquinho na fila da esquerda ali. Aí a gente vai lá, vaza e entra na frente do outro que estava atrás de nós para pegar aquela vaguinha. Então, a gente passou para trás uma pessoa que tinha um direito, tinha uma preferência de entrar naquela vaga, porque a gente não queria pegar o sinal fechado. E não é porque a gente queria aparecer por alguém ou para fazer alguma coisa. Eu estou dando um exemplo simples aqui, mas isso acontece com todos nós o dia todo. O dia todo nós fazemos coisa errada. O dia todo. Porque o ego também seria nisso, se fosse para benefício próprio, por exemplo, o exemplo da vaga. Egoísmo, né? Mas eu quero me beneficiar, eu que quero ganhar, eu tenho a preferência. Então, mas não é sempre o desejo de aparecer ou de mostrar. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente tem sempre situações, o dia todo, em que a gente faz coisa errada. A gente faz coisas erradas, muitas vezes sem saber que nós estamos fazendo. Eu já falei de outras vezes. Teve uma época que a gente queimava fogos no Natal aqui. Eu queria que os fogos brilhassem no céu, espalhassem cor, esse negócio todo. Aí eu aprendi depois que essa festa que eu fazia era o desespero de gente que precisava dormir, precisava descansar, que tinha medo de barulho de coisa, criança que estava precisando dormir, acordava com meus rojão, e os cachorrinhos que ficavam desesperados, escondendo em qualquer buraco. Então, assim, uma coisa que era feita para fazer uma festa, com certeza estava atrapalhando a vida de muita gente. A gente tem a gente carrega com a gente esse negócio de os incomodados que se mudem, né? Muitos incomodados não conseguem mudar. Não conseguem.
e às vezes não tem opção. Então, a gente faz muita coisa errada todos os dias, com certeza. Algumas inconscientes e algumas conscientes. Então, qual é que é a vontade do nosso Pai? A gente tem que estar sempre prestando atenção nisso. É que a gente respeite os nossos irmãos, tenha consideração por eles, tenha amor, compaixão e todas essas coisas. Mas, enfim, isso dá para a gente ficar falando aqui a noite toda. Diga lá, Sidney. Ainda é sobre o assunto que o Franklin falou. Não é assim um assunto de sexualidade, realmente. Mas está lá no livro, eu não sou tão bom quanto o Henrique, não sei exatamente que lugar, mas eu li que houve uma pessoa que quis se casar com Jesus. Sim. E ele não aceitou. Rebeca. E que o pai dela era muito rico. Jesus Sim. disse que ele precisava cuidar da família, e o pai se prontificou a cuidar da família, fornecendo os meios. E Jesus respondeu que não era a mesma coisa, o dinheiro, né? Não era a mesma coisa que ele cuidando. Então, houve sim alguma coisa relacionada a isso. Só que ele não aceitou. Só isso, obrigado. É isso mesmo, Sidney. Você lembrou bem essa história aí. Da Rebeca. Da Rebeca, que não é a única história, nós tivemos outras mulheres na vida de Jesus. E Rebeca seguiu Jesus até quando ele morreu, né? Sempre esteve próxima dele. E Jesus realmente não quis se casar com ela, porque ele não queria constituir matrimônio com uma pessoa onde ele não pudesse ter filhos, por exemplo. E também sabendo de todos os sacrifícios, de todas as coisas que ele iria impor a essa pessoa que estivesse vivendo a vida dele. Então, nesse sentido, Jesus tinha a consciência que ele não tinha o direito de sacrificar nenhuma pessoa para viver a vida dele, ele tinha outros propósitos. Então, isso é verdade que você levantou, Sinei, foi assim mesmo. Mas isso não impede que Jesus tivesse tido uma relação sexual. Nós não sabemos. Ninguém fala disso. Ele poderia ter tido um namorico lá, alguma coisa inconsequente. Eu acho que não, mas é só um achômetro, porque ninguém fala. Mas se ele tinha que viver uma experiência completa entre nós na vida dele, não seria de admirar se ele tivesse tido uma situação de relação sexual com alguém. Seria perfeitamente normal. Faz parte do projeto de vida dele. Ninguém fala disso. Pode ser que ele não tenha tido mesmo, nós não sabemos. Mas a gente sabe que ele era muito puritano, muito assim, né? Então, mas a gente não sabe.